Olá pessoal, boa noite. Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Esse é o espaço virtual e online do Centro Espírita Antônio de Pádua. Eu me chamo Priscila e hoje eu vou estar coordenando a palestra do seu Darcy Fortes. Eu já vou estar chamando ele, esperar ele entrar aí. Quero saber como é que tá o som para vocês, se tá tudo ok. Ah, o seu Darcy já tá aí. Vamos chamá-lo então. Olá. Boa noite. Boa... Tá me escutando bem, Priscila? Tudo bem, como é que tá? Perfeito, estou escutando perfeitamente. Eu também acabei de me tocar que eu tô sem o... Vou pegar aqui. Mas para você tá bom assim, né, o som? Tá ótimo, estou te escutando bem. Então vamos convidar a todos também aí que quem já conhece a gente sabe que somos trabalhadores do CEAP. E o CEAP ele tem um blog, tem um Facebook, estamos com grupos no WhatsApp, você pode receber mensagem diária. Eu vou estar colocando meu fone porque eu estou escutando um eco. Não sei como é que tá. Tua voz está um pouco interrompida. Eu vou ver agora como é que ficou. Ficou melhor. Ficou melhor? Sim. Para mim ficou melhor também. Para mim ficou melhor também. Que bom. Então vamos lá, seu Darcy. Eu preparei também hoje a leitura de uma... Eu abri um pouco antes a leitura de um texto desse livro Paz Íntima, do Divaldo Franco, pelo Espírito Eros. E o texto tem tudo a ver com o tema da palestra de hoje. Se chama Dívida de Amor. Vamos lá. Ante o silêncio que se fez natural, o guru concluiu as instruções que ministrava aos discípulos, asseverando: eu me irei por pouco tempo, a fim de retornar em breve. A precariedade do corpo impõe-me o dever da partida, de modo a retornar à matéria, logo mais em roupagem nova. Quando vocês souberem que eu vou vir, busquem-me, e eu os identificarei um a um, por enquanto é só. Uma tristeza profunda pairou nas faces dos seguidores fiéis. Nos dias que se seguiram, o Swami enfermou e tomou curso o deperecimento de suas forças físicas. Velando-o com ternura, uma jovem devota vitalizava-lhe a matéria com a força mental do apego, afligindo-o e dificultando-lhe a libertação. Sábio e gentil, o moribundo entregou-lhe uma importância em rúpias de ouro e pedindo-lhe que fosse à cidade comprar-lhe algo que afirmava ter necessidade. Ela se foi prestamente e, sentindo-se aliviado da constrição mental que o retinha no casulo carnal, ele se desprendeu, seguindo livre. Passaram-se mais de 30 anos. Desde algum tempo falava-se em toda parte sobre um santo que retornara à forma física e aguardava os antigos discípulos para os identificar e transmitir-lhes novas lições. Afirmava-se que o mestre reencarnara e esparzia bênçãos por onde a sua luminosidade passava. Quantos o buscavam e o conheceram antes, atestavam-lhe a legitimidade.
A outrora jovem devota, agora macróbia e amargurada, negava-se a visitá-lo, enciumada com as notícias que ela dizia serem falsas. Por fim, sentindo-se a morte, foi conhecer aquele que se afirmava a reencarnação de seu modelo. Na festa de aniversário dele, embarafustou-se ascética pela multidão e acompanhou-lhe o discurso à distância. Terminando a alocução, ele desceu a praça e, caminhando lentamente entre as pessoas na massa humana compacta, acercou-se dela, que permaneceu imóvel, presa aos seus olhos negros e atentos. Internos, quer dizer. Quando se aproximou bastante, sorriu-lhe e perguntou-lhe com gentileza: Gupta, onde está o troco das rúpias de ouro que te dei antes de morrer? Para me fazeres compras? Recorda-te-as? Ela rendeu-se. Ele era, sim, a luz que voltava aos seus olhos, quase apagados pela idade, a fim de que ela pudesse contemplar a imortalidade. Então, essa é a mensagem, né, que acredito que complementa bastante, né, inicia esse momento. Então, vamos agora fazer a nossa prece. Peço que todos, juntamente comigo, com o seu Darcy e toda a espiritualidade da casa, que nos ampara, que nos acolhe, que está sempre conosco, nos guiando, nos intuindo, possamos juntos elevar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos as mais altas vibrações do alto, conectados aos ensinamentos de Jesus e de todos os mestres de pura elevação, que possamos juntos aprender um pouco mais, nos relembrarmos do quanto somos amor e luz e pureza. Que assim seja. Obrigado, Priscila. Vai lá, Darcy. Obrigada também. Então vamos à palestra propriamente dita. Primeiramente quero agradecer ao CIAP a oportunidade de fazer essa live, mas antes quero dizer que é a primeira live da minha vida e considerando também a minha idade e a dificuldade que tenho em contato com essa nova tecnologia, então antecipadamente eu já peço desculpas, né, se acontecer algum problemazinho, que eles considerem também que é falta de tato, falta de contato, né? Eu considero a minha ignorância mesmo, né? Então, já é um ganho você estar aqui com a gente. Exatamente, né? Eu quero agradecer também, antecipadamente, Priscila, a tua disposição. Você sempre tão querida, sempre tão pronta para ajudar todo mundo, principalmente as crianças, né? Quando a gente fala de reação, a gente fala de atitude. Né? Isso é importante para nós, né? Estamos caminhando rumo à perfeição e digamos, os bônus, né? Os créditos, a gente vai adquirindo nessa caminhada. Então, o tema de hoje é ação e reação, a lei de causa e efeito, lei do retorno, lei do karma, como dizem alguns, mas é uma lei que nos acompanha desde o momento da nossa encarnação, porque ela vem também, obrigatoriamente, nos acompanhando como lei divina ou lei natural de outras reencarnações. Então, está sempre ligada conosco. Então, não tem como a gente se desfazer dessa lei de ação e reação. Então, os livros pesquisados, primeiramente, o livro maior, que é o livro de Ação e Reação de André Luiz, né, que se tornou um livro, né, pela própria experiência, pela vivência do André Luiz, que escreveu esse livro, pela importância, né, do assunto. Né. Nós temos os livros também escritos por Ivone do Amaral Pereira, né. Temos o Hermínio Corrêa de Miranda, temos vários livros também de André Luiz, né, que vem também como experiência. Temos o livro Evolução para o Terceiro Milênio. Então, para aqueles que desejam pesquisar
sobre o assunto ação e reação, lei de causa e efeito, tem muita fonte de pesquisa, né? Então, basta procurar no próprio YouTube também, tem muita fonte de pesquisa. Mas então vamos, primeiramente, ver qual é a importância da ação e reação, lei de causa e efeito tem em nossas vidas, né? Hoje, o Chico Xavier podemos dizer, é um espírito, né? Mas quando ele esteve conosco, foi uma pessoa, um exemplo de prestação de serviço, um exemplo de companheirismo, um exemplo de vivência com as pessoas. E ele tem várias histórias contadas por pessoas que o procuraram, outras histórias também contadas por espíritos que ditaram as suas vivências enquanto encarnados. E uma dessas histórias, o Chico conta que ele foi procurado por um casal menos de 30 anos, né, marido, mulher, que levava uma criança ainda bem pequenininha, talvez de 2, 3 meses, né, depois de enfrentar aquelas filas imensas, quilométricas quase, que procuravam o Chico, né, depois de algumas horas, né, conseguiram conversar com o Chico. E Chico era impressionante, porque apesar de todo o tempo que ele ficava atendendo as pessoas, cada pessoa que ele atendia era como se fossem as primeiras, sempre com carinho, com amor, com um sorriso. Então, Chico, olhando aquele casal bastante jovem, perguntou para eles em que posso ajudá-los, né? Daí a mulher, ainda jovem também, disse: Chico, nós passamos por grandes necessidades, passamos praticamente por um tormento, né? E viemos te procurar para obter uma resposta dessa injustiça de Deus para conosco, né? Chico ficou olhando, né? Mas o que aconteceu, minha filha? Ele disse: olha, Chico, eu, né, como tu vê, ainda sou bastante jovem, namorei há algum tempo, fiquei noiva, casei, e o nosso sonho era ter vários filhos. Acontece que ainda no primeiro filho, quando já próximo do parto, fui procurada pelo médico, e o médico disse que precisava falar comigo, e disse: olha, infelizmente, eu fiz alguns exames e apareceu um câncer nos teus seios. Então, infelizmente, por um perigo de uma metástase, nós vamos ter que extirpar os teus seios. Vê como palavra feia, extirpar os seios. Evidentemente, ela chorou muito, disse: pô, mas eu tenho um filho, como é que eu vou amamentar esse filho? Ela disse: minha querida, vou ter que fazer uma opção entre a vida e tirar os seios. Ela disse: não, vamos tirar os seios então. Então ela extirpou os seios, tirou os seios. Passaram então algum tempo, a criança nasceu, evidentemente como mãe, talvez uma das felicidades maiores de uma mãe é poder amamentar o filho, né? E ela não pôde amamentar o filho, então essa tristeza, esse sofrimento, essa angústia, né, dela não poder amamentar o filho, então ela procurou o Chico, né, para que desse, de repente, um amparo, desse uma palavra de conforto, desse alguma luz para ela, saber o porquê que tudo aconteceu. Então, daí, Chico olhou para ela, olhou para o marido dela, olhou para a criança e disse: tu queres mesmo que eu fale? Ele disse: Chico, foi para isso que nós viemos aqui. Então, daí Chico disse: muito bem, então vou falar. Algumas centenas de anos atrás, talvez no ano 1700, você e teu marido, também muito jovens naquela época, ele principalmente, frequentavam um lugar que era uma taberna. Taberna seria hoje uma espécie de bar, onde se bebe, se come, se escuta música, e naquela taberna fazia também à noite danças eróticas, usando moças jovens, né, que faziam durante a dança, tiravam a roupa, né, para
para os assistentes, as pessoas ali, era muito bom para eles. Então, o dono da taberna ganhava muito dinheiro, o namorado dela também, que se aproveitou dela, porque com isso ele jantava sem pagar, bebia sem pagar e ainda ganhava um dinheiro, né? Então, o teu namorado, sabendo que você era uma moça bonita, chamava a atenção, conversou com o dono da taberna e disse, olha, eu tenho uma namorada muito bonita, que de repente ela pode dançar, né? E daí ele disse, não, então traz a moça aqui, vamos ver. No outro dia levou a namorada, ele olhou, né, realmente uma moça muito bonita, assim que nem você, cabelos compridos, morena, e ele disse, não, muito bonita tua moça, está contratada. Ela pode começar hoje à noite mesmo, né? Então, daí à noite, a moça já fazia os seus shows, dançava, a clientela aumentou muito, ganharam também algum dinheiro, né, com essa exposição, onde ela dançava, tirava a roupa, mostrava os seios, né, e o tempo passou, ganharam muito dinheiro. Mas, com o tempo, quando se ofende uma lei de Deus, uma lei divina, sempre há uma consequência, não fica gratuito, né? Então Chico disse para ela, os seios, minha filha, os seios são para amamentar, não é para ficar fazendo exposição para ganhar dinheiro. Então, por isso, a lei divina hoje se aplica através da lei de causa e efeito, ação e reação, a tua atitude, o teu comportamento chegou nesse momento em que você teve que prestar contas, né, para valorizar o próprio corpo, para respeitar o próprio corpo. Por isso que agora você sabe a importância dos seios, né? Daí ela baixou a cabeça, enquanto o Chico falava, parece que ela se reportou ao tempo em que tudo aquilo aconteceu, né? Daí ela falou, Chico, eu estou entendendo tudo que você falou, eu realmente tenho culpa, né? Daí eu tenho culpa, mas tudo bem, Chico, eu tenho culpa, mas que culpa tem essa criança, né? Que culpa tem essa criança, né? Daí o Chico olhou para ela e disse, essa criança, minha filha, era o dono da taberna, né? Então a gente vê que quando há uma, digamos, não digo um conluio, né, mas uma participação de várias pessoas num ato, numa ação, todas elas se comprometem. Então, ali se comprometeu, na época, o namorado, se comprometeu ela também, se comprometeu o dono da taberna também, que estava explorando o corpo daquela moça para ganhar dinheiro, né? Então, depois de mais ou menos 300 anos... É uma rede, né, seu Darcy? É verdade. Então, depois de 300 anos, essa lei natural, que se aplica naturalmente, né, ela se aplicou. Né? Porque todos nós que espíritas sabemos que tudo aquilo que fazemos, de bom ou de mal, fica registrado, né, na nossa consciência, né, vão perispíritos, chama-nos porões, para aqueles que são psicólogos, sabe, nos porões da inconsciência, mas uma hora sobe, né, sobe e a gente vai responder por aquilo, né, então foi exatamente o que aconteceu. Com o tempo, eles estavam respondendo pela ação, pelas consequências do ato, né, então isso nós chamamos hoje, né, para nós espíritas, ação e reação, lei de causa e efeito. Quer dizer, tudo aquilo que nós fazemos de bom para os outros retorna para nós. Tudo aquilo que nós fazemos de mal para os outros também retorna para nós. E por que isso? Porque Deus não vai ficar vigiando como um policial, né, as nossas ações, os nossos mentores, nossos amigos, nossos protetores espirituais também não vão ficar vigiando, dizendo, ó, Darcy, Priscila, tu não pode fazer isso, né? Porque nós temos, desde que nascemos, desde que fomos criados, nós temos o livre-arbítrio, ou a liberdade de tomar nossas decisões, né? Isso é muito bom. E depois de uma certa idade, depois de um certo tempo, às vezes acontece, como também já aconteceu comigo,
da gente falar com os nossos pais e dizer, não, pai, deixa eu tomar a minha decisão, deixa eu fazer do jeito que eu quero. Então, tem muitas pessoas que falam, deixa eu fazer do jeito que eu quero, né? E daí, evidentemente, essa é a liberdade que Deus nos dá para cada um tomar as suas atitudes, né, tomar as suas decisões, né? Mas, evidentemente, a pessoa é responsável por isso, né? Então, ação e reação, ou lei de causa e efeito, são leis que nos acompanham desde o momento em que nós fomos criados espíritos simples e ignorantes, porém, em razão também da lei da evolução, da lei do progresso, destinados à perfeição e à beleza. Então, ela nos acompanha, né? E ela que nos vigia, é ela que é a nossa companheira e vigia das nossas atitudes, porque toda vez que fazemos alguma coisa boa, redunda, repercute em alegria, felicidade e bem-estar para nós. E nós ficamos felizes com isso. Mas toda vez também que fazemos o mal, ferimos, machucamos, desconsideramos outras pessoas, mais cedo ou mais tarde, essa lei também de ação e reação, ela se aplica. E nós vamos sofrer também as consequências. Né? Então, vem dor e sofrimento. Né? E dor e sofrimento, ninguém gosta de passar. Né? Na parte, eu acho que é psicológica, diz que o homem foi feito para a busca do prazer e a evitação da dor. Né? Quer dizer, muito parecido. Em questão de ciência, o homem busca o prazer e evita a dor. Né? Então, para nós, a dor é algo divino, né, que corrige as nossas atitudes. Mesmo que a gente não goste, né, de dor, de sofrimento, e ninguém gosta, exatamente o momento da gente parar, reflexionar e perguntar por que eu estou sofrendo, né? Por que está acontecendo isso comigo? A culpada somos nós, né, por causa das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. Então, temos que começar a mudar os nossos comportamentos. Por isso que a gente trabalha tanto na casa espírita, né, para ver os comportamentos, as atitudes. Vale lembrar também que nesse mundo de polaridades, né, que a gente fala do amor e da dor, né, que o importante é a gente conseguir atingir esse equilíbrio, né, para que não seja, para que esse crescimento, essa evolução aconteça no equilíbrio, né? Uhum. Exatamente. Então, quando nós falamos em ação e reação, a palavra ação significa o comportamento, a conduta, vontade de fazer, atividade, tudo aquilo que você faz, né? Então, fica bastante fácil. Nós jogamos uma bola de borracha na parede, é uma ação, uma atitude de jogar. Então, a bola bate na parede e volta para nós. É a reação. Né? Em física, a reação é a ação contrária, inversa, né? Com a mesma força. Aquela lei de Isaac Newton, que no momento para nós não interessa. Interessa as ocorrências, são os resultados da nossa ação, do nosso comportamento, da nossa atitude. Né? Então, a ação e reação, ela representa o nosso comportamento no campo da lei de evolução. Então, nós vamos sempre crescendo, sempre evoluindo. E essa lei, né, é a fiscal das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. Em vez de ter, como eu falei, um espírito protetor, amigo, dizendo, olha, Darcy está fazendo errado. Não existe. Nós temos liberdade para isso. Deus também não fica como os nossos pais, enquanto somos crianças, que dizem, meu filho, não faça isso. Né? E o filho faz. Né? Mesmo assim, a mãe diz, ou o pai diz, olha, não vou falar novamente, mas ele faz. Aí ele diz, olha, lá em casa nós vamos conversar. Né? Não existe mais isso, né? Então... Não, né? Acho que agora é diferente. Agora é diferente, né? Que agora é o campo do universo, na verdade, né? O campo do universo, é verdade. Então, campo nós da não temos... consciência.
Isso, nós não temos um espírito dizendo, Darcy, não faça isso, Priscila, não faça isso, né? Mas, às vezes, Priscila, nós recebemos uma intuição, né, que os nossos amigos ainda nos ajudam, e, às vezes, instintivamente, a gente quer fazer alguma coisa, mas, de repente, não, não vou fazer. Não, não vou fazer. Às vezes é uma intuição, a pessoa não sabe o porquê, né, mas recebe aquela intuição. Às vezes a gente está indo por um caminho errado, de repente a gente para e diz, não, vou por aqui. Né? Às vezes é uma intuição, às vezes a pessoa não sabe, mas foi ajudado. Né? Então, a espiritualidade amiga, né, protetora, também, de certa forma, nos ajuda, mas ela não diz o que devemos ou não fazer. Isso é critério nosso. Essa liberdade de fazer ou não fazer é nossa. Por isso que Livre-arbítrio, cada né? um... Livre-arbítrio, exatamente. Então, porque cada um de nós é responsável, né, pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, né, pela sua escolha, né, que às vezes a pessoa, não, escolhe errado, né? Mas foi uma decisão dele, foi uma liberdade de escolha dele. Né? Então, ele não pode reclamar, dizer, não, porque Deus, né, que quis que fosse assim, eu sofro porque, né, é karma, eu tenho que sofrer. Não, todo sofrimento, como vemos em razão dessa lei, é consequência das nossas atitudes. Né? Por exemplo, essa... O Ajor está Pode falar. aqui, ó, e ele comentou aqui pra gente: somos construtores do nosso destino, razão pela qual responderemos por nossas ações, né? Somos co-criadores, né? Exatamente. Aproveito e dar um abraço do nosso amigo Ajor, eu gosto muito dele. Então, da mesma forma como a atitude equivocada daquela moça de fazer exposição do próprio corpo redundou, né, numa consequência que depois ela perdeu o seio. O próprio marido que estava junto, né, depois com o próprio filho, o próprio dono lá do bar, na época da taberna, também veio, também sofrendo as consequências. Né? Então, essa lei divina, lei natural, de causa e efeito, ela fica nos corrigindo. Né? Mas aí a pessoa diz assim, mas quando que vai parar isso? Né? Quando que vai parar? Não vai parar a partir do momento em que a pessoa naturalmente faça as coisas certas. Né? Às vezes, deve ter acontecido contigo, que tu dirige, às vezes a gente pega uma BR, um carro bom, né? E de repente vê lá uma placa, velocidade máxima 100 km, né? 100 km, tu com um carrão lá, 200 e poucos cavalos, 100 km, né? Um BR boa, tudo, né? Asfalto bom, mas daí tu lembra, não, mas a polícia rodoviária não está mais fiscalizando, né? Então você, em vez de respeitar a velocidade de 100 km, você anda 140, 160, né? E às vezes, infelizmente, tem um acidente. Por quê? Porque você desrespeitou a lei. Né? A partir do momento em que nós respeitemos as leis, né, simplesmente pelo fato de entender que tem que ser respeitada e não por medo de fiscalização, nós estamos evoluindo. Né? Espiritualmente estamos evoluindo. Né? Então, as leis, a partir do momento em que nós, como espíritos, entendermos que as leis têm que ser respeitadas, fazendo o bem, ela não há mais razão de existir. Né? Então, automaticamente, essas leis perderam, digamos, o objetivo dela. Então, já somos espíritos mais evoluídos desnecessariamente da lei. Né? Mas agora a pessoa pergunta, hoje, por exemplo, na lei humana, que ainda não é uma lei perfeita, vale lembrar que esse exemplo que o senhor deu foi um exemplo de leis humanas, né? É uma lei estabelecida pelos homens. O quanto nós precisamos, antes das leis dos homens, relembrar das leis de Deus, né? Da importância delas e estudá-las, que é elas que regem, né? Exatamente. Então, a lei de causa e efeito são as leis que regem, ou que vigem sobre a lei de ação e reação. Né? Por isso que toda vez que nós desrespeitamos, ferimos uma lei
natural, uma lei divina, as consequências se fazem, né, aparecer uma questão de tempo, que fica registrado, né, não tem como escapar. Né? Mas só que as leis divinas, as leis naturais, as leis de Deus, elas são inteligentes. Por exemplo, só comparando a lei humana, se uma pessoa simples, humilde, sem escolaridade, sem entendimento, matar uma pessoa, vai responder por crime de morte, né? De ter matado alguém. Se uma pessoa Homicídio. com curso superior matar alguém, vai ter a mesma punição, a mesma pena, né? Apesar que um tinha entendimento e o outro não. Né? Na lei divina, Priscila, é diferente, né? A aplicação da lei, ou pelo menos os resultados, elas são relativos ao entendimento da pessoa. Por exemplo, mais será cobrado daquele que mais recebeu. Então, aquele que mais tem, mais será cobrado. Então, o homem primitivo, né, lá no começo das formações humanas que matavam, porque não tinha conhecimento, ele vai responder de uma forma. Hoje, por exemplo, um espírita, digamos, que tem o conhecimento que não pode matar, né, e matar alguém, a consequência dele frente às leis naturais vão ser totalmente diferentes, né? Porque a lei divina se aplica de acordo com o entendimento de cada um. Então, essas leis de causa e efeito, de ação e reação, Jesus já deixou vários ensinamentos, né? Não faça para os outros o que não quererias que fizesse para você. A cada um será dado segundo as suas obras. Aquele que planta, o que plantou é obrigado a colher. Né? Para o Pedro, ele disse assim, Pedro, né, quando Jesus estava sendo preso, o soldado romano, né, estava prendendo Jesus, Pedro tirou da espada para matar o soldado, mas acabou cortando apenas uma orelha. Jesus disse, Pedro, embainha a tua espada. Quem fere com a espada será ferido. Né? Ou seja, quem fere com o ferro será ferido. Então, Jesus, naquela época, já deixou vários ensinamentos da lei de ação e reação. Quer dizer, tudo que tu faz, né, para o outro, ele retorna para ti. E deixou também nos seus ensinamentos aquela não faça para os outros que não gostaria que fizesse para ti. Então, estamos terminando o nosso horário, Priscila. Quero agradecer mais uma vez aquelas pessoas que estão nos acompanhando, porque esse aprendizado, para mim, para você, para todos nós, é muito importante sabermos que as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas escolhas têm um resultado, né? Então, procure fazer sempre a escolha, a atitude, de modo que seja boa para a outra pessoa. E depois, então, só pensa em você. Sim. Fico à disposição aí para... Eu acredito que esse ano tem mais uns 10 minutos, ainda tá tranquilo. Mas já tem, o Ajur colocou aqui uma pergunta, que é, o que diferencia duas pessoas passando por experiências semelhantes? Uma agradece, no entanto, a outra reclama da vida e da existência? Isso também dentro do nosso entendimento, né? Hoje, você tem uma irmã, né? Apesar de fazer algum tempo também que eu não a vejo, né? Eu também éramos em 11 irmãos, né? Nós somos 8. Então, cada um tem um comportamento, cada um tem uma atitude, né? Eu tenho uma irmã, por exemplo, que reclama de tudo, né? E tem aqueles, por exemplo, que têm mania de doença, né? Ela sempre, porque eu estou com dor de cabeça, porque eu estou com isso, porque está sempre reclamando. E tu pode ver, Priscila, normalmente aquelas pessoas que reclamam, parece-me que ela puxa as coisas para ela, né? Elas puxam as coisas para ela, porque há uma atração também, o teu pensamento atrai. Então, aqueles que e eu digo que não é só o pensamento, sabe, seu Darcy? Porque ela está falando, ela está usando da fala para
Reclamar. Também. Reclamar seria Aham. clamar 2 vezes. Duas vezes, verdade, é verdade. Então Né? você clama e clama. É, então, clama 2 vezes, além de clamar, ainda fica pensando, né? Então, atrai Vibrando. mesmo, Uhum. né? Vibrando, né? E aquelas pessoas, né, que, por a coisinha mais simples que seja, né, agradecem, a, a própria espiritualidade também sabe que agradecer, a gratidão, até tem um livro muito interessante da Joana de Ângeles, que chama-se Psicologia da Gratidão, né? Olha. Que é muito interessante, e que a gente, Priscila, na maioria de nós não somos dados a agradecer, nós não somos dados à gratidão, né? Mas se nós pararmos um pouquinho para pensar, né? Você que mora aqui em Coqueiros também, que anda, né, ali no Parque de Coqueiros, né? Vê essa beleza toda colocada à nossa disposição, né? Com sol lindo, né? A saúde, a perfeição de poder caminhar, né? Parar assim, meu Deus, muito obrigado, né? Por ter um corpo perfeito, de poder andar, ver, cheirar, que é importante mesmo, um cheiro de flor, escutar, né? Obrigado, meu Deus, por tudo isso. Mas às vezes as Claro. pessoas não fazem isso, né? Então, como diz nosso amigo Ajor, tem pessoas que são gratas, e pode ter, Priscila, essas pessoas que são gratas são mais felizes, né? E as pessoas que É. reclamam, né? E o que As dá pessoas que para. reclamam, Pode as complementar. pessoas que reclamam, as pessoas que reclamam estão sempre com problemas, né? É, Então, porque vale ressaltar que o que diferencia essa que reclama, que as duas passam pela mesma experiência, uma sim, reclama e a outra, né, é, agradece. No caso, é o grau, né, de consciência de entendimento. cada uma delas, de entendimento de consciência de cada uma delas, e também a postura, o hábito, o comportamento, a atitude perante aquela Uhum. situação. Porque, que nem você deu um exemplo de a gente agradecer pelas coisas boas que a gente está vivendo, mas e agradecer pelas coisas nem tão boas assim? Agradecer pelas Uhum. dores. Essa parte é Uhum. desafiadora, né? A gente precisa olhar para essas dores e acolhê-las também, né? Respeitá-las, Uhum. reconhecê-las como parte de quem somos. É verdade, né? Um dos mentores já fala que nós deveríamos agradecer as dores e o sofrimento, né? Porque elas agem exatamente como companheiras, como corretivos nossos, dizendo, olha, você se está sofrendo, você se está tendo dor, alguma coisa está acontecendo contigo. Você tem que olhar, tem que verificar. É que nem dor de dente, né? Se nós não tivéssemos dor de dente, como é que a gente ia saber que tinha que tratar o dente? Né? Ia estragar, ia cair e você não ia tratar. Então, da mesma Sim. forma, né, as dores, né, o, né, os sentimentos, né, a pessoa tem que agradecer a Deus porque são formas que nos acompanham dizendo alguma coisa você tem que melhorar, né? Então são amigas, né, dizendo, olha, melhore nesse campo aqui. E eu costumo dizer também que a gente não presta atenção nessa caminhada no quanto a gente erra e o quanto a gente Uhum. acerta. A gente só quer ser perfeito, a gente só quer acertar. Mas para a gente acertar, o quanto a gente já não errou para ter aquele acerto, sabe? É verdade. A gente repete, Uhum. repete, repete o erro. Uau, acertei! Ufa, consegui! Vamos lá! É verdade, né? É que diz o ensaio e erro, né? E criança é assim, né? Ela vai começar a dar os primeiros passos, cai, né? Cai. Daí a mãe, meu gurizinho caiu. A mãe vai lá e junta, né? A criança cai mais um pouco, cai. A mãe chora, a mãe vai lá e junta, né? Daí até um ponto que a criança cai, chora, a mãe não vai levantar essa criança, ela levanta sozinha, né? Sim, até Então chega vê, uma hora que ela né? aprende, né? De tanto Aprende, ela repetir exatamente. aquilo, o Uhum, aprendizado acontece naturalmente, né? Como uhum. a gente falou no Então, início. então
esse conceito da criança que cai, a mãe levanta, que cai, a mãe levanta, né, serve para nós que as dificuldades que nós temos, claro que primeira, segunda vez alguém nos ajuda e é muito bom, mas nós temos que resolver as nossas dificuldades, né? Porque senão nós não vamos aprender nada com isso também, porque sempre tem alguém nos ajudando. Então, Vale você lembrar dessa autorresponsabilidade, né? Porque a gente acaba se apoiando muito nas muletas de outrem, né? Legal, essas muletas é bom, Priscila, é verdade. Na família, ai, no companheiro, ai, no irmão, ai, no amigo, ai, no, né? Como é bom, né, Priscila? Mas pode ver que normalmente essas pessoas que não estão sempre se apoiando nas muletas da família não crescem, né? Ficam, às vezes, crianças por muito tempo, né? Às vezes até por experiência própria também. Sim, Priscila, eu digo por experiência própria mesmo. Experiência própria. Então a gente vê que normalmente aquela né? A não ser outros que às vezes já nascem com famílias, né, bem postas, né? Então que o pai e a mãe exigem que ele se esforce, né? Mas normalmente aqueles que passam necessidade são os que mais se esforçam para progredir, né? E outros também que infelizmente nós... Pode falar, Priscila. E ao mesmo tempo que a gente tem esses pais que às vezes exigem, né? Que a gente não compreende. Na verdade, esse pai é o pai que você merece, né? Para esse momento. Esse é o pai que vai te fazer, vai te impulsionar a esse crescimento. É verdade. Né? Esse pai e essa mãe, assim. Então, olhar para essas exigências, esses fatos nem sempre tão amorosos, né? Como a gente falou ali. E ressignificar, né? Exatamente. Então, às vezes, o pai mais rude, mais cobrador, né? O adolescente, às vezes, não entende, né? Mas lá na frente, a gente vê, né? Eles agradecendo o pai, né? Sim, né? Ou a mãe, né? Como tem aquele um espírita também, Lisandro Cleasley, né? Ele esteve falando lá o Rossandro, que a mãe dele... o Rossandro Cleasley, né? Que a mãe dele mandava ele arrumar a cama. Ele dizia, não vou arrumar a cama. Daí ele diz assim, mas vai arrumar sim. Não vou, eu não te amo mais, não sei o quê. Daí ela disse, mas quem disse que eu preciso do teu amor? Né? Olha, tratou ele com tanto rigor, assim, sabe, que eu estava reclamando. Né? Mas depois ele veio agradecer a mãe, sabe? Né? Claro. Então a vida é assim mesmo, né? Chega um determinado momento que o aprendizado dentro dele se fez, ele se permitiu e ele conseguiu honrar esse pai e essa mãe, né? E agradecer de uma forma mais profunda e real. Exatamente. Então a gente vê que eu acho que o verdadeiro pai, Priscila, a verdadeira mãe, é aquela, né, que tem a obrigação, né, que o pai e mãe não é por acaso, é uma escolha espiritual, tem uma finalidade, que é exatamente de educar, de amparar, né, até uma certa idade. Se ela não fizer isso, depois de 11, 12 anos, não consegue mais fazer. Né? Então, tudo que ela tem que fazer de orientar, de educar os filhos tem que ser nessa fase, até 11, a importância da infância, né? Porque depois tudo se repete, né? Exatamente. O espírito volta a ser o que ele era, depois no plano espiritual, né, os espíritos superiores perguntaram, o que fizeste dos filhos que coloquei nas tuas mãos? Né? Então, nós como pai, como mãe, temos a responsabilidade também de orientar, de educar, de exigir, de cobrar dos nossos filhos, sob pena de depois também sermos coniventes, né, com as suas falhas. Né? Então, eu acredito que essa obrigação a gente poderia trocar por dever, né? Um dever. Foi uma escolha que você teve de receber aquele ser no seu lar, no seu ventre, né? Através da sua célula, do seu gene. Você
Você Aham. tá abrindo isso para aquele ser chegar por ali para aprender e crescer junto Uhum. contigo. É a história das famílias, né? Das constelações Aham. familiares, da causa e efeito em conjunto, como você falou, né? Que no caso lá da Uhum. moça, do namorado e do dono da taberna, né? Todos Uhum. eles super Aham. envolvidos. Todos bem envolvidos, né? E depois, Priscila, a gente aprendeu também que a família é o laboratório de aprendizado, a Olha, que oficina palavra da linda, laboratório. reconciliação, né? Onde se É fazem os onde, testes. exatamente onde tudo acontece, a oficina da reconciliação, onde Olha. espíritos desafetos de vida passadas têm oportunidade, através da família, né, do pai e da mãe, de se reconciliarem, né? Mas às vezes não consegue. É tão Agora, lindo, né? Se a nós... gente pensar, é uma reconciliação, o amor nos proporciona essa nova roupagem, esse esquecimento, Exatamente. essa bênção Aham, do esquecimento, né? E a gente tem essa aham, oportunidade de estar construindo coisas lindas juntos novamente, né? aham. É verdade. Eu vejo o carinho com que o teu pai Gobi trata você, né? Então, eu digo que coisa bonita, né? Então, uma família harmonizada, bem, que coisa linda, né? Coisa gostosa, né, Priscila? Né? Essa família, né, que se dão bem, que se amam, que se estimam, que brincam, que se respeitam, né? É muito lindo. Então, Sim. a Temos mais uma família pergunta aqui, seu Darcy. tem... O ato Aham, da ação e reação refere-se a vidas passadas ou a nossos atos presentes? Tamara, 4927. aham. Olha, tanto de vidas passadas quanto de vidas presentes, né? Quem está vendo aí aquela novela Escrava Isaura, a gente vê o quanto ruins foram aqueles fazendeiros que tinham senhores de escravos, né? Que praticavam barbaridades com os escravos, né? Quase sempre nessa lei de ação e reação, elas renascem em outras oportunidades também como escravo para ver se ela gosta de receber aquele tratamento que ela deu para o seu escravo. Não, né? E na vida atual também, né, às vezes acontece, né, você fazer alguma coisa, né, e meio que de imediato quer dizer, na mesma reencarnação, você já recebeu uma resposta. É totalmente diferente, né, do que você esperava, né? Então, tanto faz ser vidas pretéritas quanto da vida presente. Se eu não me engano, eu já li, eu já assisti uma palestra que é falado que até mais da vida presente do que das passadas. Eu acho que mais passada, no meu ponto de vista, né? Claro. Porque a Uhum. vida presente é uma só, né? Uma só. E vidas passadas são consequências de quantas vivências, né? Nessa escalada É, rumo à perfeição, né? Que a gente conviveu com outras pessoas que magoou, né? Eu como diz acredito o que é Ajor muito aqui, o mais, Ajor está né? complementando as nossas respostas. A lei é atemporal, né? Exato. Não A importa joia é se foi. demais. Eu É demais seguro. isso aí. Gratidão, Ajor. Tamo junto. É verdade, é verdade, é temporal, é isso mesmo. O Acredito tempo, que na verdade, não respondeu. existe, né? Respondemos a Tamara É já, né? verdade, é verdade. Né? Mas que bom que Deus nos dá essa oportunidade, né, através das reencarnações, né, de corrigir os nossos erros. Né? E às vezes, Priscila, às vezes falta um pouquinho, digamos, de humildade, porque já aconteceu da gente, às vezes, magoar alguém, né? E a gente sabe que magoou, mas a pessoa ir lá e dizer, olha, eu estou pedindo, eu quero que você me desculpe, por favor, me desculpa, eu errei contigo, não sei onde é que estava a tua É, cabeça, né? Então, olha, eu acho tão digno, tão bonito quando alguém erra e vai pedir desculpas, né? Tão é um ato, bacana eu digo isso, que é um né? ato de coragem, né? A De gente, coragem, meu Deus, né? assim, é aquele, uau, posso, né? É ativar a percepção da consciência. Gente, Aham, vai lá, não importa o tempo, como a gente aham, falou aqui, se vai ser anos aham, depois, mas aham, faça aham, essa retomada, né, desse aham, perdão, essa desculpa. aham. O vínculo depois de criado, ele é eterno, então é muito importante Eterno, que... exatamente. Exatamente, é tão bacana, né? Como diz você, até pede desculpa, né? Você
vai se sentir melhor. Claro que a outra pessoa pode Com discordar certeza. ou não, mas a tua parte você fez. Isso é o que É, importa, né? é isso Mas aí. alguma pergunta, Priscila? Pô, foi tão Não, bom, acredito que Priscila. era isso. Já estamos já em tempo de terminar mesmo. Foi ótimo, né? A Tamara Eu quero agradeceu aproveitar. a gente pela explicação. Pode falar. Eu quero dizer que eu gosto muito de você. Ah, gratidão, seu Darcy. Eu também sou muito grata a você e a todos os nossos companheiros de jornada lá do CEAP, que agora não É, estamos tão presentes fisicamente, mas a é gente sente verdade, essa é verdade, corrente de amor e de é união de verdade, todos. é É isso. verdade. Então, a gente, não sei se você está sentindo falta do sorriso, do abraço do nosso grupo lá, que é sempre tão bom, né? Então, é uma Sim, forma que, pelo menos, a gente está mais próximos, né? com certeza. Agradeço a sua coragem, né, de estar aqui hoje com a Aham. gente, né, se enfrentar, né, de deixar, né, para trás ou de lado todo esse nervosismo, essa e você é um vencedor, né, hoje Que e que bom. esteja junto com a gente mais vezes. Fiquei Seja muito sempre feliz mesmo, bem-vindo no cara. Estava CEAP muito virtual. aliviado, né? Ah, obrigado, querido. Dá um abraço para o nosso querido Ajor aí. Eu também gosto muito dele. Um Apesar de abraço a às vezes não todos poder que, manifestar muito, que claro, estão nos vamos agradecer. acompanhando também, né? O Ajor, para quem não sabe, já foi presidente da nossa casa também, né? Do Centro Espírita Antônio de Um grande, Pádua. um grande trabalhador, muito humilde, gosto muito dele. E com certeza a todos os outros participantes que estão aqui com a gente, agradecemos a presença de todos. Relembramos que estamos também no YouTube, quem quiser pode. O nosso canal lá é novo, mas a gente vai começar cada vez mais a usá-lo, então pedimos que vocês se inscrevam lá, curtam a gente, assistam já as outras palestras que já aconteceram aqui com a gente. Né? Estamos também com grupos de estudos virtuais para quem quiser. Temos o grupo do WhatsApp, que você pode receber mensagens diárias. Temos o Minutos de Sabedoria do Milton, que está a coisa mais linda, né? Verdade, verdade. Temos também aqui esse espaço das palestras. Temos o espaço agora que foi aberto do bate-papo, também com outros palestrantes de outras cidades, né? E agradecer a toda a nossa equipe que está aí, né? Essa equipe física e a equipe espiritual, que tanto nos acompanha. Com Que certeza. possamos, unidos nessa rede de amor, seguir firmes com esse nosso propósito de levar a mensagem do Cristo e do Espiritismo, né? Para que mais pessoas tenham acesso a isso, né? A essas gotas de luz, de amor, de sabedoria. Então é isso, seu Encerra. Darcy. Encerro. Vamos fazer então uma prece de agradecimento nesse momento, unidos nessa rede de muito amor, muita conexão, dessa luz interna que somos, que estamos aqui nessa jornada de aprendizado, que possamos nos conectar através das nossas mentes e dos nossos corações, formando uma malha energética ao redor do nosso planeta, para que ele receba muito, muito amor, muita luz, toda a nossa intenção de que o bem aconteça dentro e fora de nós. Que sejamos os agentes transformadores, levando a mensagem do Cristo através do nosso exemplo, seja através de atitudes, palavras, gestos, os nossos hábitos e comportamentos. Assim dizemos, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino de amor e de glória, e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, pois é perdoando que seremos perdoados, e não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Que assim Que seja. assim seja. Beijo. Obrigada, até a Beijo. próxima. Uma boa noite a Até a todos. próxima. Boa noite a Boa todos. noite, gente. Beijo para teu pai e para tua mãe.
Para a família toda aí também, para nossa família Obrigado. espiritual. Nossa família SEAP, né? Isso mesmo. Tchau, querido. Obrigado. Tchauzinho.